Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho. Como vocês sabem, este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta. Quero mandar um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer a todos os inscritos no canal. Eu falo que é um canal 100% ateísta para que o religioso, quando aqui adentrar o canal, se for em busca de conhecimento, seja muito bem-vindo. Mas se for apenas por curiosidade, e aí fica furioso, porque quando vê as verdades que aqui são ditas sobre o tal livro sagrado, e repito, aqui não é nada pessoal contra pessoas, aqui é contra o sistema religioso, e o fato de falar mais do cristianismo é pela simples razão de viver em um país de grande maioria cristão, que foi doutrinado pelo sistema romano. Empurraram-lhe fantasias na cabeça quando mergulharam você em uma banheira quando criança, e agora você acredita piamente que este ser imaginário, o filhote de pombo, Jesus Cristo, que jamais existiu nas páginas da história, você acha que ele existe de fato. Você briga, você se intriga, você fica com muita raiva e furioso, e aí tece seus comentários de cunho maldoso, malicioso, sem qualquer um tipo de argumento, apenas com falácia, e a falácia perde para a lógica e a razão. O crente, em toda a sua arrogância de ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, é aí onde ele erra, porque ele desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses ao redor da terra, e deuses muito mais antigos do que o que ele adora, que por sinal não adora um único Deus, e sim vários deuses, e não sabe disso, como já mostrei em outro vídeo. O assunto desse vídeo de hoje será sobre a etimologia da palavra Deus, porque o crente enche o peito e fala que é servo, escravo de Deus, desse Deus, né? Sendo que Deus é uma palavra que não é nome próprio. Então, logo quando você diz Deus, você tem que explicar de que Deus, crente, você está falando, né? Como falei, são bilhões de deuses, e nenhum deles se apresentou para toda a humanidade, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. As antigas sociedades, muito mais antigas até que o povo hebreu, judeu, tinham seus próprios deuses. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, tinham suas próprias divindades. E as sociedades moldam o seu Deus à imagem e semelhança daquele povo. É exatamente ao contrário, crente. Você diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É exatamente ao contrário. A sociedade que tem seu Deus é exatamente o rosto, a face da sociedade que o cria. Logo, uma sociedade benévola dá origem a um Deus do bem. O que não é o caso, não foi e jamais será do povo hebreu, aquele povo primitivo, né, que pairava no deserto de tenda em tenda, como nômades sem terras, e ali criam um Deus denominado por eles próprios como Senhor dos Exércitos, né? Logo, um Senhor todo-poderoso sobre outras nações, outros povos, outras divindades. E agora esse Deus, né? Esse povo, no caso, com a justificativa, com a bandeira desse Deus de ser todo-poderoso, diz que é escolhido por este Deus. E, na realidade, o Deus tinha que escolher eles mesmos, né? Já que foi esse povo que criou esse Deus. Esse povo hebreu é o pai da criança, do Yahvé, Javé, Adonai, Elohim, seja lá como você queira chamar, porque na realidade você adora o El, você adora vários deuses, Aserá, né? Baal, você adora vários deuses e diz que é adorador de um Deus único e verdadeiro. Né? O que é um grande erro seu, crente, porque você não estuda, tem preguiça, tem medo de descobrir a verdade, né? Tem até medo mesmo porque os próprios textos bíblicos, que são armadilhas, foram colocadas para te impor, né, este pânico, né? E você tem preguiça de estudar. Você pode ter até estudado, né? Ter se formado aí, advogado, doutor, médico, presidente até da república, né? Desembargador, juiz. Mas, no entanto, você está preso dentro do sistema religioso. Sua mente ainda está cauterizada, presa, acorrentada ao passado tenebroso, perverso, que são os passados das religiões, e principalmente dessa religião que deu origem às três piores religiões da face da terra. Religião brutal, perversa, de um Deus
né? Que o crente diz que é bondoso, né? Quando ele próprio dentro da Bíblia, em Isaías 45:7 diz, né? Desde o nascente do sol até o poente do sol, né? Para que você saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E quando ele diz Senhor aqui, ele deve estar se referindo a Baal, viu? O Senhor dentro da Bíblia é Baal, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso dito pelo seu Deus, adorado por você. Você bate no peito e diz que é servo, escravo desse Senhor, né? Meu Senhor, meu Deus. Só que Deus é um, né? E pode ser vários deles, dentro do próprio livro, né? Dos hebreus, dos cristãos, e também o Senhor já é outro, né? Como já expliquei em outros vídeos. Então, pessoal, esse povo invadia as terras para matar, roubar, destruir. O crente, em sua ignorância religiosa, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, a figura do diabo não existe para o povo hebreu, não existe para o povo judeu. Essa figura do diabo existe a partir do cristianismo. O que existe lá para o povo judeu era uma figura que está mais para o espiritismo, um tal de Dibuk. Esse Dibuk seria espírito desencarnado que se apossava dos corpos de outras pessoas para fazer o que não presta. E eu acho que ele era muito presente no povo hebreu e no povo judeu, que invadia para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar as criancinhas como escravas sexuais. Levavam todos os seus bens, invadiam várias terras, né? Abusavam dessas criancinhas. E ali, quando esses brutamontes soldados judeus, assassinos judeus, quando abusavam dessas crianças, apenas dispensavam elas ao mundo após ter matado toda a sua família, papagaio, periquito, tudo, tomado-lhe as terras e abusado delas, né? Inclusive raspavam as cabeças delas, que era para diferir do povo dele, né? Como se fossem escravas, né? Demonstrando que eram escravas. Raspavam a cabeça das crianças e também trocavam-lhes as vestes. Isso está dentro do livro Bíblia, e você estude o livro Bíblia, porque não fomos nós ateus que escrevemos aquele livro podre e nojento que você arroga ser sagrado, quando na realidade um livro sangrento, que se as histórias dentro daquele livro fossem reais, se o Deus bíblico existisse de fato e pisasse o pé aqui na terra, ele pegaria mais de 2.500 anos de cadeia pelos crimes cometidos dentro daquele livro ali, que foi ele, tal do diabo, teria cometido apenas, né, esse espírito aí, né, teria cometido apenas 10 mortes dentro da Bíblia, que são os filhos de Jó, né, que na realidade foi uma aposta que ele fez com o próprio Deus. Então, pessoal, aí os soldados dispensavam essas criancinhas, porque logo o Deus todo bondoso, maravilhoso, do religioso, do crente, do cristão, iria lhe dar-lhes outras terras para que eles pudessem invadir, roubar, pilhar, destruir e abusar das criancinhas. Este é o seu Deus adorado, crente, serva, que está de joelhos, não é? Perante homens pilantras. Pessoal, vamos ver a etimologia da palavra Deus, de onde vem a palavra Deus, né? A etimologia, a raiz da palavra Deus. A palavra Deus não significa força superior, ser supremo, todo-poderoso, coisa alguma. Nem nada parecido, nem nada que o valha. Nada disso, crente. Não significa nada disto. Esta palavra é algo bem mais comum do que se imagina. As culturas mais antigas do Ocidente chamavam Deus da mesma forma que as crianças chamam hoje. E eu digo sempre, o religioso é uma criança crescida. Abandonou o Papai Noel, mas não abandona Papai do Céu. Esta é a tradução, é assim que os antigos chamavam o tal Deus, a etimologia da palavra Deus, porque não é o nome, não é o Yahvé, o El, o Elohim, o El Shaddai, né? A Será, que são todos deuses, dentro da sua Bíblia, Molec, dentro da sua Bíblia, né? Então vamos lá. As culturas mais antigas do Ocidente chamavam Deus da mesma forma que as crianças chamam hoje, pelo nome de Papai do Céu. Veja como você é criança, não é? O cristianismo, a mesma coisa. Não se iluda. O colega meu, que é, né, cristão, né, e debatendo comigo, agora ele já descobriu, que não é Jesus Cristo, é Yeshua. Saiu de uma armadilha para outra.
Aí tem os grupos do Yeshua, né? São os desigrejados agora que saiu da igreja e agora dizem que existe, não é mais Jesus, porque a letra J não existia, de fato não existia, e agora é Yeshua, Yahushua, Yeshua, né? Yahushua, né? E aí tem uns grupos aí que querem desvendar o nome desse mito que jamais existiu nas páginas da história. Não adianta. Não adianta, porque Jesus Cristo, não há historiador no mundo que prove a existência dele, porque a própria história prova a inexistência do Jesus Cristo que você adora. Não adianta você clamá-lo. Ele, o filhote de pombo, é uma criação dos romanos. Bota isto na tua cabeça, crente. Vamos lá. Essas culturas não deixaram registros escritos, porém, os linguistas sabem que eles a chamavam Deus de Papai do Céu, porque compararam idiomas dispares, como o latim da Europa mediterrânea e os sânscritos da Índia, o sânscrito da Índia. Então captam os sons que essas línguas têm em comum e reproduzem como era o idioma ancestral que deu origem a elas, lá atrás, bem lá atrás, né? Papai Cecel. Dessa língua mãe concluíram os especialistas. Era falada há mais ou menos, essa língua mãe era mais falada mais ou menos há 6.000 anos, né? O tempo bíblico ali, né? Que a Bíblia diz que a Terra só tem esse tempo aqui, de 5 a 6.000 anos, né? Contrariando completamente a ciência, né? E aí quando mostramos os dinossauros, aí o crente vem e diz, na sua falácia, o crente diz que os dinossauros Deus colocou para testar a sua fé. Ô crente, eu vou te contar uma coisa, né? Eu acho que o teu Deus colocou vocês para testar a nossa paciência, tá? Para aguentar as baboseiras, as falácias que vocês falam, né? Dentro das igrejas. Que coisa, né? E para os ateus, né? Tentando convencer a existência de um ser que não existe, só existe na cabeça do crente que vive no mundo de hoje. A Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Esse instigador de intolerância, o livro da capa preta, não precisa nem tarja preta, a capa já está dizendo que é um livro que não deveria estar na mão de ninguém, de sociedade alguma, deveria ser banido da sociedade. Um livro, ainda mais querem pregar para crianças, né? Um livro repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade. Um livro completo de fantasias absurdas, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, dragão de 7 cabeças, homem que ressuscita, sereias, unicórnios, jumentos que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo e muitas, muitas outras fantasias, além da Virgem, a Virgem Mary, né? Que nada mais é do que um plágio lá das outras trindades, né? Vem do lado do Sumério com Nimrod, Semíramis, né? E Tamuz, passa pelo Egito e várias outras civilizações, né? Tudo trindade, né? No Egito é Isis Maria, Horus, filho de Isis Mary, que se tornaria o Ra, né? E o Amon-Ra, quando se junta com Amon-Ra, é o Amém, transliterado, que você, né, pronuncia quando os líderes religiosos encerram uma frase. Então você sauda 2 deuses egípcios. E também Osíris, que era a trindade, Osíris, Isis e Horus. Então vamos lá, pessoal. Essa língua era falada há mais ou menos 6.000 anos. Hoje a chamamos por um nome técnico, proto-indo-europeu. Neste idioma que deu origem a 439 idiomas e dialetos modernos. Para você ter ideia, né? Esse idioma aqui deu origem a 439 línguas e dialetos modernos. O nome de Deus soava como Dios Pater. Veja só, Deus Pai, né? Dios Pater, né? Sendo que Dios é céu e Pater, como diz a grafia, é pai. Então, Papai Cecel, Papai do Céu, criancinha religiosa. Na Índia, o nome segue parecido até hoje, Papai do Céu. Em védico sânscrito, um dos idiomas locais é Dios Pita, o Papai do Céu hindu. Sempre foi só uma divindade de segundo escalão, porque são panteões. E saiba que o próprio Deus que você diz que é único é um panteão também, né? O El é o superior,
mas tem a esposa que ele próprio criou, a Aserá, e o seu filho Baal. Todos eles estão dentro da Bíblia, fora outros deuses, né? Como Moleque e outros. Na Grécia, porém, ele acabou bem mais sucedido. A expressão Dioses Pater evoluiu até virar Zeus Pater. Zeus Pater. Zeus, o chefe do panteão grego. Em latim, Dios Pita acabou contraído para Lupita. Veja que curioso, né? Contraído para Lupita, que é Júpiter na grafia de hoje, o deus Júpiter, né? Porém, Júpiter é só a origem da palavra mesmo, pois Júpiter está morto. Mataram o deus grego Júpiter, né? Mataram o deus Júpiter e deixaram apenas essa palavra Deus, né, para dar a entender que seria o Deus bíblico, né, que aí fica valendo sendo ou El ou o Yahvé, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a comparação entre El e Yahvé, né? Vocês vão ver quem realmente era. Então vamos lá. Não resistiu, o Deus foi morto, não resistiu à cultura grego-romana. No lugar dele, assumiu uma divindade do Oriente Médio, Yahvé ou Javé, né? Yahvé porque a letra J nem existe para aquele povo lá. A letra J foi criada, né, ali pelo Hierônimo. Yahvé é o Deus que tinha começado sua carreira como uma espécie de padroeiro de uma tribo de pastores do deserto, os israelitas. Uma tribo de pastores criaram o Yahvé. Criaram para eles. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Tão simples, e vocês não conseguem porque vocês não querem perceber. Homens, as sociedades criam os deuses para moldar a sociedade e a forma deles. Então os espertos, os líderes religiosos, eles criam essas divindades quando na realidade são eles próprios que vão ditar a vida, a regra daquela sociedade. Então eles dizem ter contato com esse ser que só eles veem, né? E aí repassam para você e você crê cegamente. Observe que existem bilhões de deuses e nenhum se apresentou para toda a humanidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse Deus, ele não é todo poderoso. Ele não tem o poder de se apresentar para todos, fica escolhendo um pau mandado aqui, outro ali. E você acredita. E aí cada um que cria sua religião, porque é para aquele povo. Esse Deus, ele é de Israel. Ele chegou aqui no Brasil de navio, né? Inclusive tomaram as terras dos índios, deram Bíblia, mandaram o índio rezar. Quando o índio abriu os olhos, tinham tomado todas as terras. Roubaram tudo e continuam tentando roubar o que restou dos índios. Porque os índios aqui já tinham seus próprios deuses, né? E antes eles ficassem adorando seus próprios deuses, né? Mas não, empurraram o Deus do branco, o Deus europeu, o Deus de Israel, o Deus que veio lá de Israel, lá do Oriente Médio. Entrou pela Europa e saiu aqui no Brasil, né? Chegou aqui de navio. O Deus é tão incapaz de chegar por si só, que chegou de navio, trazido por homens. Que Deus é esse que vem trazido por homens? Me explica aí. Como que um Deus todo-poderoso precisa que homens o carreguem? Inclusive o crente fica furioso e vem defendê-lo, né? Quando a gente critica esse Deus e critica este Cristo, forjado pelo Império Romano, ali lá nos concílios, né? Ali forjaram o Novo Testamento e obrigaram as pessoas ao fio da espada a aceitar esse Jesus Cristo. E hoje você, quando é mergulhado em uma banheira quando criança, queima seus neurônios e você empurra fantasia na tua cabeça e você acredita piamente que esse ser existiu de fato. Mas é uma mentira. Não existiu. Jesus Cristo não existiu. São mais de 2000 anos de farsa, né? Sem contar a dos hebreus também, né? Que é outra farsa. O Deus, que você chama de Deus, né? O Yahvé, o Elohim, o El, perdão, tudo farsa, né? Como repito, então essas sociedades criam esses deuses. Observem bem como é fácil você entender. E aí elas controlam sua vida, controlam seu comportamento. Tudo que você tem que fazer passa por eles, porque diz ele trazer uma ordem de cima, quando na realidade são eles que bolam as ordens. Assim como Moisés tem os 613 preceitos de Moisés, né, que ele próprio diz que é dele, né? Fora as regras que ele diz que foi o Deus que deu, porque fumava uma erva muito brava e quando a fumaça subia era quando Deus chegava.
Isso aí é comprovado por professor de hebraico, tá? Não adianta me desmentir, não. E a maconha era usada em rituais religiosos e é usado, né, há muito tempo. Temos aqui no Brasil o Santo Daime, né? Então, pessoal, os deuses são criados e ali você fica. Observe que o religioso, ele diz sempre receber milagre, conseguir um emprego foi Deus, mas porque ele é servo. Ele é servo deste sistema. Ele é escravo deste Deus. Então este Deus só dá as coisas para ele. Veja que Deus, né, que escolheu o povo. Eles próprios dizem que são melhores do que as outras pessoas, outros seres humanos, que esse próprio Deus teria criado, tendo ele criado o universo, tudo e todos. E agora escolhe esse povo curiosamente, né? E em detrimento de toda a humanidade, uma acepção de pessoas. E agora só esse povo recebe os beneméritos desse Deus, né? As bondades desse Deus, sabe? Enquanto que uma pessoa está morrendo de fome na calçada, porque não é servo dessa religião, não é escravo dessa religião, sabe? Não se ajoelha perante esse líder religioso, então esse Deus não dá nada, né? Mas dá, entre aspas, aquele que contribui, que paga tributo a ele e obedece bem certinho as regras deste Deus criado por esses homens. Os homens criam os próprios deuses e se eles se colocam como sendo os próprios deuses. O ser humano tem uma necessidade imensa de adoração e você tira isso, sabe por quê? Observe os bustos, né? Busto de político, busto de jogadores, de cantores e por aí vai. As pessoas têm uma necessidade de ter uma referência e colocam os bustos ali. Eram criados também os deuses em homenagem a seres imaginários. E às vezes até a próprias pessoas físicas que eles consideravam como deuses, tais como os faraós, imperadores, perdão, que se consideravam os próprios deuses, os imperadores, os faraós, se diziam descendentes dos próprios deuses, filhos dos próprios deuses, em linhagem direta com eles, logo tinha mais proximidade com esses deuses. Entenderam, pessoal? É assim que funciona. E aí você é obrigado a adorá-lo. Caso contrário, a sociedade, o sistema religioso, vai te colocar dificuldades para que você seja prejudicado. E aí, perdão, e aí logo você vai atribuir a castigo deste Deus. A realidade é castigo desse povo. E eles, agora sobre o domínio dessa sociedade, né, se elegem deputados, vereadores, senadores, presidentes da República, né, sobre a bandeira de que está sendo servo de um Deus todo-poderoso, né? E você acreditando nesse Deus, elege esse pessoal. E quando as coisas boas acontecem para você, é porque você ou foi capaz, competente, ou porque eles manipularam de alguma forma para que você vá dar o testemunho e dizer que foi Deus quem te deu, quando na realidade é apenas manobra política e religiosa dessa gente. Entendeu, pessoal? Muito fácil de entender. Só você que não percebe, né? Um Deus todo-poderoso que deixa aí milhares de pessoas morrer de fome, criancinhas sendo levadas, estupradas, esquartejadas, né? Mulheres aí sendo espancadas e mortas, né? E ele nada faz, tudo vê, porque segundo você, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Poderia fazer porque ele está vendo e pode fazer. Aí você vem com a falácia do livre-arbítrio. Uma coisa que é muito usada pelos religiosos em curso de teologia. Sabe o que é? É a homilética, é substantivo feminino, oratória, não é? A arte de pregar sermões religiosos, eloquência sagrada. Usam também a dialética, né? Eles estudam isso aqui para fazer sua cabeça, para deixar você alienado, ajoelhado em um banco frio de igreja ou de templo, acreditando em toda essa fantasia, nessa baboseira desses líderes religiosos que ficam podres de rir, sobem cargos, ascensões políticas às custas da ignorância sua, sabe? Porque você tem medo de um ser imaginário. A dialética substantivo feminino, oposição, conflito originário pela contradição entre teóricos ou fenômenos empíricos, mas que está fundamentados
em ideias apenas prováveis, podendo ser refutado. A retórica, substantivo feminino também, a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra, também oratória. Você vê que as três coisas são só palavras bonitas para te convencer e te manter ajoelhado, né? Isso aqui são técnicas que eles aprendem em cursos de teologia. Também aprendem a hermenêutica, é o substantivo feminino, a interpretação de textos religiosos, né? Diz que está fora de contexto. Quando mostramos o texto aqui, eles dizem, né, para justificar, não está fora de contexto, né? Na realidade, quando pega esse contexto, está tudo lá na cara dura, né? Só o besta religioso que não quer perceber. A exegese, análise, interpretação da obra, do texto, a mesma coisa. Então, tudo a mesma coisa, tudo do mesmo, né? Da enganação. Então, estava aqui, pessoal. O Yahvé ou Javé, né? No Oriente Médio, o Yahvé é o Deus que tinha começado sua carreira, né? Quando foi criado, né? Ele começou a carreira como uma espécie de padroeiro de uma tribo de pastores, os israelitas. Javé, no início, era apenas um entre muitos deuses da velha Canaã, né? Um entre muitos deuses da velha Canaã. Aquilo que eu digo, você é adorador de vários deuses, crente. Não adianta. O Senhor é Baal. Mas graças a um certo livro composto pelos israelitas, né, pelos hebreus, né, a tal da Torá, né, composto ali pelos judeus, os hebreus, o Pentateuco, os 5 livros sagrados para esse povo, né, Javé ganhou status do Deus único, né? O Yahvé sobressaiu-se porque aos poucos foi tirando-se o El e colocando-se o Javé. Vou fazer um vídeo mostrando a junção desses dois deuses aí, Javé e El, dentro da Bíblia. E na cultura nas culturas ocidentais assumiu a alcunha derivada de Deus, que já tinha nomeado Deus-chefe da cultura grego-romana. Antes de Javé ascender ao cargo de grande entidade do monoteísmo judaico, né, que só foi se tornar monoteísta lá a partir dos judeus com o rei Josias, lá para cima, né? O deus-chefe da mitologia cananita era outro, o deus El, como já falei. O curioso é que o Deus da Bíblia parece chamado como El, ele aparece sendo chamado como Elo em alguns trechos do livro sagrado. Isto é uma clara evidência de que a transição entre o Deus El e o Deus Javé, a transição, foram abandonando o El e assumindo-se Javé, né, ou Yahvé, né, no folclore de cananita, foi lenta e gradativa. A transição foi lenta e gradativa. E a metamorfose do politeísmo para o monoteísmo também não foi processo instantâneo. Então foram largando alguns deuses, porque adoravam esses deuses, e ainda adora, afirmo, porque o Senhor, quando você bate no peito e diz ser servo do Senhor, você adora a Baal, que é filho de El, né? E foi substituído El, pois assim como a Será, né, era adorada pelo aquele povo. E aí quando o rei morre e o filho do rei, o Asa, assume, abandona a Será, que era a esposa de El, que foi criada, inclusive, né, a esposa, o El criou a humanidade e a sua própria esposa, né? Então eu acho que ele, né, eu acho que ele não criou a sogra dele também, né? Criou não, né? Ele foi esperto. E será que ele criou ela perfeita, né? Ou ele criou ela também reclamona, né? Como a grande parte das esposas, né? Reclamam pra caramba. Ainda bem que eu não tenho mais. Mas tudo de bom para vocês. No folclore cananita, e foi lenta e gradual. E na metamorfose do politeísmo para o monoteísmo também não foi um processo instantâneo. O Salmo 82 talvez seja um vestígio arqueológico desta época. Ali, Javé aparece no conselho de El, junto de outras divindades. Olha aí, né? No Salmo mesmo, dentro da Bíblia, aparece aqui o Javé no concílio de El, do Deus El, e várias outras divindades. E dirige-se a eles dizendo: vocês são deuses. Então aqui o Javé dizendo no concílio para outros deuses. Né? Isso aqui, Salmos 82. Né? Aí diz: vocês são deuses, são todos filhos
do Altíssimo, né? Que para ele seria o elo, né? O elo todo-poderoso que foi substituído pelo próprio Yahvé, né? Talvez ele se aposentou, né? No original, em hebraico, o Altíssimo é Elion, né? Veja aí, Elion, né? Mas só o Elion significa Altíssimo, maior de todos. Então, o El era o maior de todos. Então, o El é o sinônimo para Deus, com D minúsculo, né? D minúsculo. Ele não é a entidade, é o título dele, né? Como se fosse prefeito. Qual é o nome do prefeito? Aí sim, né? Prefeito fulano de tal, né? Governador fulano de tal, presidente religioso fulano de tal, né? Ou seja, para os autores da Bíblia, o Deus máximo não era Yahvé, mas sim o cananeu El. Mais tarde, o Deus do judaísmo e do cristianismo se tornaria a entidade máxima de uma religião. No islamismo do fim do século VII, o Deus dos muçulmanos é o Deus da Bíblia. Alá nada mais é do que uma variação também de El. Um só Deus que ao mesmo tempo é três, né? A Trindade, né? Trindade são várias trindades que eles copiaram, plagiaram de várias outras trindades, de várias outras civilizações muito mais antigas. Deus é um termo latino que, de início, descrevia todas as deidades, e olha aí, é um termo latino que no princípio descrevia todas as deidades, né? E que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus como substantivo próprio, né? O crente acha que Deus é um substantivo próprio, quando na realidade não é, né? Do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico God, né? God é um termo germânico que é usado na língua inglesa também, né? Para referir-se a Deus. Os termos latinos Deus e Divos são provenientes do idioma proto-indo-europeu. Dievos é celestial ou brilhante, da mesma raiz de dies, né? E o Deus reconstruído do panteão proto-indo-europeu, em latim clássico, Deus é o Deus reconstruído do panteão proto-indo-europeu. Em latim clássico, Deus, no feminino, é Dea. Era substantivo comum. Tecnicamente, divos ou diva era uma figura que se tornaria divina como um imperador divinizado, né? É aquilo que eu estou falando, os próprios imperadores, os próprios faraós eram os próprios deuses, porque eles criavam essas divindades junto com os sacerdotes e diziam ser descendentes diretos delas, né? Para que isso fosse adorado como Deus também. Em latim, tardio, Deus veio a ser usado principalmente para o Deus cristão. Então, lá no latim tardio, aí começaram-se a usar Deus referindo-se ao Deus cristão, né? O Pai de Jesus Cristo, que ora ele diz que ele é o Pai está nele, ora ele é um, o Pai é outro, né? O filhote de pombo que nasceu de sua própria filha, e sendo ele filho dele próprio, né? Na loucura que é o cristianismo. O termo foi herdado pelas línguas românicas, pelos romanos. Em latim, Dio. Em italiano, Dio. Em francês, Dieu. Em espanhol, Dios. Em português e galego, Deus. Nas línguas célticas e inglo, Dio, Du. E em irlandês, Dia. O latim Deus traduz-se em grego Theos, tanto na Vetus latina quanto na Vulgata. Na Septuaginta, o grego Theos, por sua vez, traduz o hebraico bíblico Elohim. Veja aí, ó, já na Septuaginta, o Theos é a tradução para Elohim. A palavra Deus é uma raiz de deidade e, portanto, de deísmo, pandeísmo, enoteísmo,
e polideísmo. Ironicamente, todas as quais são teorias em que não há um Deus todo-poderoso interferindo nos assuntos humanos. Veja só que Deus nem se refere aqui a um ser todo-poderoso, né? Na realidade, quando foi criado lá no começo, adorado, como falei, né? Era denominado como Papai do Céu, né? Para as crianças religiosas que até hoje adoram esse ser imaginário. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo. Quero agradecer a atenção de todos. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, está em todos os lugares, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, e onipotente, de poder infinito, eu digo que você é um inocente se acredita em tudo isso. Quero deixar um forte abraço a todos, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, e até o próximo vídeo.